mamães, o Fala Mamãe na TV de hoje talvez seja o mais comentado e esperado nas redes sociais pelas seguidoras do blog Fala Mamãe. Vamos falar tudo sobre parto. Não é segredo para ninguém que o Brasil é campeão mundial de parto cesárea, segundo os conselhos de medicina. E segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o parto natural é considerado 3 vezes mais seguro para a mamãe e para o bebê. Mas por que se discute tanto sobre partos no Brasil? Talvez toda essa polêmica veio à tona devido ao filme O Renascimento do Parto, um filme brasileiro que já está sendo selecionado em festivais cinematográficos do mundo inteiro. Vamos assistir agora o trailer O Renascimento do Parto. O mundo hoje está predisposto a botar você dentro de uma sala para fazer uma cesariana. Isso eu já entendi que é fato. Infelizmente, grande parte das práticas médicas, até bem recentemente, não era respaldada por evidências científicas sólidas. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas todos os dias, mas ela não é para ser feita em todos os pacientes, né, de uma maneira desnecessária, fora do trabalho de parto. Para o bebê, o risco da cesárea desnecessária é o risco primeiro da prematuridade. Nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, 4 da tarde? E se combinamos, ele respondeu pra gente que ele tem condição de nascer? E nesse momento eu botei na minha cabeça, minha próxima filha vai nascer da maneira mais natural possível. Isso não vai acontecer de novo. É um problema multifatorial, não tem um personagem que é o lobo mau da história. A gente tem interesses que se entrelaçam. O que vai ser do nosso sistema de produção dos hormônios do amor se eles deixam de ser utilizados, eles passarem a ser inúteis? I can imagine at the present time more important question than this question. What is the future of humanity born by cesarean or born with a drip of synthetic oxytocin? Daqui a pouco vamos discutir sobre partos com a participação de uma doula, uma mãe, uma obstetra ginecologista e uma psicóloga. Fique por aí que o Fala Mamãe na TV de hoje está imperdível. Fala Mamãe na TV tem muito mais para você. Fala Mamãe na TV. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar tudo sobre partos. Vou apresentar para vocês aqui as minhas convidadas de hoje. Natália, seja bem-vinda, que é doula e enfermeira obstétrica. Muito prazer. Ana Paula, que é psicóloga. Ana Cris, que é mamãe, que teve um parto humanizado, um parto cesárea. E a doutora Eliana Espíndola, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Natália, vamos conversar com você primeiro. Doula é uma palavra grega que significa mulher que serve. Então hoje o papel da doula já é muito incentivado e apoiado até nas maternidades das redes públicas. Todo mundo já reconhece a força que tem a doula. Sem querer, não sei se eu estou errada, mas a doula ela é mais ou menos, ela faz o trabalho da parteira antigamente? Não, não é bem assim. A doula ela é uma pessoa, ela é uma mulher que ela decide fazer um curso
Geralmente é um curso de capacitação durante uns 4 dias. Então tem o curso de doula? Tem um curso que você se capacita para você assistir a gestante. Não precisa ser da área da saúde, a pessoa que se interessa, ela faz esse curso de capacitação. A doula, o papel dela não é o papel da parteira. O papel da parteira é o papel da enfermeira obstétrica que faz o parto também é o mesmo e o da médica obstetra também. Mas doula não tem nada a ver com parteira. A doula é o que você falou. Ela é uma mulher que serve. Ela é uma mulher que assiste a mulher em todas as necessidades dela. Durante a gestação. Não só durante o parto. Durante a gestação, ela prepara a gestante para o momento do parto. E também a gente tem as doulas pós-parto, que é uma mulher com que ela conta para estar auxiliando em alguma dúvida, em preparação em relação à amamentação, aos primeiros cuidados com o bebê. Tudo são cursos de capacitação que a doula faz para ela estar auxiliando a mulher em cada fase. Na fase da gestação, ela pode acompanhar a mulher na gestação e no parto. E nos casos das doulas pós-parto, ela faz um outro curso para ela estar acompanhando especificamente esse período. Então, ela é a mulher que serve, ela é a mulher que assiste então, em todas as necessidades. A gestante, primeira mãe, mãe de primeira viagem, que fica mais perdida, né? Então, ela está nesse momento, aí ela vem com o trabalho junto com a doula para estar acompanhando a gestação e estar preparando ela para o parto. Mas a doula, ela acompanha o parto só natural e normal, ou ela também pode acompanhar um parto cesárea? Ela atende, como eu falei, ela atende às necessidades da gestante. Uma mulher que é doula, que se propõe a fazer esse serviço, ela tem que sempre atender, como eu vou bater muito nessa tecla, sempre atender às necessidades. Se a necessidade daquela gestante for uma cesariana, por que não que ela possa ir no centro cirúrgico, pegar na mão, de um lado está o marido, por exemplo, de um lado está a doula olhando para ela, apoiando ela nesse sentido. Então, assim, a doula, ela assiste a mulher em todas as fases. Se for uma cesariana, se for um parto natural, o que for. A doula, ela veio muito, passou muito a se conhecer a doula com a vinda, né, do parto humanizado, dessa questão tanto da gente falar de parto humanizado. Foi aí que a doula ficou mais evidência, porque muita gente não conhece. É isso que eu queria que você explicasse aqui pra gente hoje. Fala-se muito de parto humanizado. Parto natural, parto normal, está tudo muito confuso. Existe uma diferença entre o parto natural e o parto humanizado com o parto normal? Tem diferença. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, o parto humanizado é aquele parto onde vão ter pessoas que, primeiro que são familiarizados com a gestante, que ela tem um contato, porque tudo acontece à base do vínculo. E através do vínculo vem a confiança. Então, assim, o parto humanizado, ele prioriza isso. Ele prioriza atender, vou falar de novo, as necessidades dessa gestante. Então, assim, se essa gestante, ela quer optar por um parto cesáreo humanizado, ela vai ter, de que forma? Se eu estou no centro cirúrgico, que forma que eu posso humanizar esse processo? A Ana Olivina Ver, ela fala até de não humanização do parto, de amorização do parto e do nascimento, né? Porque a gente consegue, esse trabalho se envolve pelo amor. A gente trabalha com amor. Então, assim, o que eu posso fazer no centro cirúrgico? É desligar as luzes, desligar o ar-condicionado, colocar uma música, por que não? Entendeu? Tirar, depois que o bebê nasceu, tirar os eletrodos da mãe, todo o equipamento que está ali, campo cirúrgico, e pôr esse contato se esse bebê está bem, está tudo transcorreu bem, põe em contato com a mãe. Então, a importância é humanizar o parto, independente do parto. Mas existe a diferença entre o parto normal e o parto natural? Existe. Qual que é essa diferença? O parto normal, ele é um parto que acontece algumas intervenções que são necessárias. Então, por exemplo, eu vou ter a necessidade, por um determinado momento, de colocar uma medicação para promover, para ajudar esse colo uterino a dilatar. Então, ou seja, o parto normal, ele acontece com algum tipo de intervenção. O parto que é necessário, né? Às vezes é necessário naquele processo que a gente está acompanhando. O parto natural, ele não tem nenhum tipo de intervenção. A mãe é protagonista, responsável e atuante em todo o processo. Desde as contrações, passar por aquilo da melhor forma e até o parto ser por via vaginal, sem nenhum tipo de intervenção que seja. Então, Ana Cris, eu queria que você falasse agora enquanto mãe, né? Porque o seu primeiro filho foi um parto cesárea. E a sua menina, não é? A sua filha foi através de um parto humanizado. Qual que é a maior diferença? O que você sentiu entre um parto e outro? O vínculo. O
o processo de poder vivenciar, porque é muito forte, Carol, porque é o seguinte, é o que a Natália esteve dizendo, você se preparar, viver uma coisa tão íntima, que é uma gestação, a expectativa, o carinho, tudo que envolve esse contexto, né, que nós mães sabemos que é um momento ímpar da vida de uma mulher. E, de repente, ter que passar por uma grande cirurgia abdominal para poder fazer parte desse processo, e, às vezes, seu filho nascer, não vir para o seu colo. Ele estava ali, estava quentinho, né? Tinha todo um processo. E, de repente, eu entendo que na cesariana, às vezes, o que eu pude sentir é que é uma separação muito brusca, às vezes, pelos processos. O neném sai, ele não vai para o colo da mãe, do pai. E ele, às vezes, nem está esperando sair naquele momento. Exatamente. Muitas vezes a mãe não esperou o momento, não esperou a bolsa romper e já tira aquele bebê, né? Exatamente. Às vezes é muito agressivo, né? Que é a grande questão da revisão de valores necessários com relação ao imenso número de cesarianas eletivas, que são as sem a real necessidade. A cesariana, ela salva vidas. As mulheres que querem ser mães e que precisam, por qualquer motivo fisiológico que seja dessa intervenção, nós temos que ser muito gratos por ela ter chegado na nossa medicina. Mas nada supera o processo de poder vivenciar junto com o seu filho a naturalidade em respeito a ele mesmo. Mas o que te fez, Ana Cris, mudar, né? Assim, eu tenho um filho, fiz um parto cesárea. Hoje estou conhecendo mais sobre partos, né? Ultimamente fala-se muito sobre isso, as mulheres estão voltadas muito para isso. Talvez um segundo filho eu já vou repensar. O que te fez mudar de um parto cesárea para um parto humanizado na água, né? No seu caso? Isso, amadurecimento e informação. O tempo me trouxe, porque foram 16 anos entre uma gestação e outra, entre uma experiência e outra. Então, isso me fez perceber, buscando informação, buscando amadurecer a relação, inclusive, com o médico que estava me atendendo, de olhar para essa relação médico-paciente e dizer, o que eu quero? Eu sou mãe, eu conheço, eu tenho condição, eu tive a oportunidade de me formar como terapeuta corporal entre uma gestação e outra. Então, eu pude ter informações com relação a processos fisiológicos que eu vi que são perfeitamente possíveis. Então, quando me disseram que é um mito, e quem fez cesariana não pode fazer parto normal, eu fui atrás e descobri que não é bem assim. Então, é um mito, né? É um Existe mito. Essa possibilidade, é um mito. Sim. Existe um tempo necessário, existem cuidados necessários, cada mulher é uma. Agora, eu quis passar por isso. E a única coisa que eu posso te dizer, Carol, é que eu tive a honra de poder conceder ao meu filho a possibilidade de descobrir a própria força desde o primeiro momento de vida. Nós passamos por aquilo juntos. Olha que interessante. Ele nasceu e eu renasci como mãe. Isso é uma emoção que não tem preço. Não tem palavras. E o pai dele pôde recebê-lo quando saiu do meu corpo. A minha filha de 16 anos pôde assistir ao processo. Então, humanizado é por conta disso, né? Desse amor que está ali em volta daquele bebê naquele momento tão importante. No próximo bloco, nós vamos falar sobre isso. Por que será que as brasileiras têm tanto medo do parto natural? Será que é pela dor? Ou então pelo comodismo dos médicos? Ou até é uma questão cultural? Não perca no próximo bloco do Fala Mamãe na TV. Vamos continuar com esse debate sobre partos, com a opinião da nossa médica obstetra que está aqui, com a nossa psicóloga. Fala Mamãe na TV, fala tudo sobre partos. Fique por aí, está imperdível. Fala Mamãe na TV. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos tentando falar tudo sobre parto, apesar de ser um assunto muito complexo, mas a gente vai tentar aqui resumir com as informações mais importantes. Estou aqui com a Natália, que é doula,
Ana Paula, que é psicóloga, Ana Cris, que é mãe e entende muito sobre o assunto, e a doutora Eliane Espíndola. Doutora Eliane, o Brasil é um país que realmente tem uma carência em informações sobre o parto natural. Por que você acha que isso acontece? Isso, é importante a gente começar colocando conceitualmente, né? Porque esse programa é um programa que leva muita informação e com carinho. Eu acho que é o que faz a diferença. Então, obrigada. O que ocorre? Conceitualmente, o parto humanizado, humanizar significa dar atenção, significa compaixão, né? Então, é um atendimento que independe de via de parto. Então, o que são as vias de parto que hoje a gente tem? Parto via baixa, que tem diferença entre um parto normal ou natural. Então, a gente fala em obstetrícia em parto via baixa. E por quê? Porque às vezes a mãe tem um parto natural, que a gente chama parto normal, mas foge muito do que é uma coisa normal. A mãe sofre, a mãe não vivencia o trabalho de parto, porque ela está com dores exageradas, ela está com angústias, ela não tem a assistência que ela precisava ter. Uhum. Ou no momento de patologia, uma pré-eclâmpsia, um diabetes, então a mãe tem todo esse problema no momento do parto, é o auge, né, é o pico. Então, a humanização do parto pode ser via parto cirúrgico ou via baixa, o parto normal, natural. O parto humanizado, ele também não está ligado a condições de ambiente, embora tenham condições, como diz, né, a amiga que é doula, condições facilitadoras para esse parto humanizado. Então, mas conceitualmente, ele não está ligado a baixar a intensidade de luz ou a música do ambiente. Uhum. O parto humanizado é trazer aquele momento, inclusive, de compaixão de toda a equipe que atende a mãe, para receber essa mãe, esse bebê da melhor maneira possível. Mas por que você acha que no Brasil, a gente vê muito que nos países, né, nos Estados Unidos, na Europa, o parto normal, o parto natural é o top no ranking. Já no Brasil, isso. A cesárea, né, a gente sabe que a cesárea é a primeira opção, que o médico já te dá como a primeira e talvez até a única opção. Você acha que isso é uma questão de cultura? Isso talvez porque o nosso índice cesariano, né, quando a gente fala dessa condição facilitadora, culturalmente hoje as mães, até a dinâmica familiar, quando a mãe, se ela não fica com os filhos hoje porque não tem tempo, ela tem que trabalhar fora, então você imagina durante todo o pré-natal. Às vezes a mãe não tem tempo de fazer, por exemplo, hidroginástica, yoga, atividades que vão ser facilitadoras nesse momento do parto. Curso para gestante, a gente trabalha eventualmente com curso para gestante, e na verdade eu chamo curso para casais grávidos. Então você acha que falta esse apoio, né? Essas informações que a mãe já tem que começar a buscar até antes da gestação, antes, né? No planejamento da gravidez. E a gente coloca também que... Então é uma questão cultural, né, doutora Eliane? Cultural. E hoje também de ambiente, porque quando a gente vai falar numa situação... Vamos colocar que o programa... o interessante é que é neutro, né, não é tendencioso. Então a gente não pode nunca colocar que o melhor parto é cesárea ou parto normal. Por quê? Em situações como no Nordeste, a gente não pode, eventualmente, falar uma condição de cesariana. Déficit de médico, déficit de medicamento, déficit de acomodação hospitalar. Aqui na região sudeste, e uma das indicações em compêndios de obstetrícia, inclusive, é condição emocional e psicológica para a mãe fazer cesariana. Então, algumas gestantes, e isso a gente tem que esclarecer a população, algumas gestantes elas não têm até condição emocional para se submeter a 10, 12, 14 horas de trabalho de parto. Então, falando sobre essa condição emocional, doutora Ana Paula, eu gostaria que você nos explicasse aqui. Existe algum estudo que relaciona, assim, o tipo de parto, assim, vamos tentar explicar. O parto natural é um parto que a mulher, ela se prepara para aquele momento, e esse momento, a fase do parto, ajuda ela na maternidade, no que vem pela frente, fortalece ela enquanto mãe.
Existe algum estudo sobre isso ou não? Sim, existe sim. A questão principal não é somente o parto, né, falando do emocional, é como essa mãe está, que condição que ela teve essa gravidez, como que está a família dela auxiliando nessa gestação, como que tem sido essa gestação emocionalmente, se ela estava preparada para isso, né, vendo as condições dela emocionais para ter um parto mais humanizado. Né? Eu até estava conversando com a doutora Eliane, a questão de a mãe, eu tenho um problema com a minha mãe. E eu acabei de engravidar, vou ser mãe. Eu tenho que trabalhar isso. Né? Isso às vezes pode ser um motivo de uma depressão pós-parto. Né? Isso. Então, né? tá Então lá são atrás. coisas que eu tenho que trabalhar. Não é simplesmente um parto. Tem toda uma questão emocional. Envolver toda a família, envolver o marido, envolver os filhos que já nasceram, que foi o caso da Ana Cris. Envolver todo mundo nesse processo. E existe também algum estudo sobre depressão pós-parto com o tipo de parto? Tô te perguntando porque, às vezes, eu já vi amigas minhas que tiveram parto normal. E foram assim, estão muito bem nos primeiros dias, parece que elas ficam mais preparadas, não sei se a amamentação fica também mais fácil com o parto natural. Existe alguma relação, aquela mãe que tá ali no parto cesárea e ela tem alguma tendência a ter depressão pós-parto ou não? Isso vem de antes? Não, isso é sempre antes, né? A depressão pós-parto, ela não inicia após o parto, ela já está acontecendo antes. Então, independe se ela vai ter parto normal ou obstétrico, né? O natural, o cesárea. Então, independe disso. E ela tem que cuidar dessa questão emocional dela com relação antes de engravidar. Né? Qual é a minha questão como mãe? Qual é a minha questão como... porque tem vários medos. Como que eu vou cuidar dessa criança? Né? Como que é o meu papel como mãe? Então, você acha que, principalmente, aquelas mulheres que têm problemas mesmo, dificuldades nos relacionamentos com a mãe ou com o pai, ela já tem que buscar uma ajuda, às vezes uma terapia, antes de ocorrer uma depressão. Ana Cris, falando sobre o parto humanizado que você teve, qual que é o maior vilão da história? Você acha que é a dor ou você acha que é o cansaço? Que as mulheres sentem tanto medo, fala parto normal, já, né, a gente vê que tem um medo muito grande. Você acha que é por conta de que esse medo? O medo, eu acredito que o medo está muito ligado ao mito e ao desconhecido. Não sei se eu estou certa. Então, é natural que a gente tenha medo daquilo que a gente não conhece. E é onde entra, de novo, a informação e o apoio. No meu caso, o papel da doula foi fundamental. Eu agradeço muito porque, por mais que eu tenha tido a preparação, a informação de como que acontece um trabalho de parto, o que acontece com o colo do útero, as dimensões, que às vezes se fala em 10 centímetros, na cabeça da pessoa é completamente diferente da informação do que realmente são 10 centímetros, né, que é o pico da dilatação. Então, eu penso assim que as informações são muito importantes e que elas fazem diferença, sim. Mas o desejo da mulher de como ela imagina e como que ela quer que transcorra aquilo, que é uma coisa que o acompanhamento da doula traz, porque você faz um planejamento do parto, e eu costumo dizer que assim como a gente quer, assim será na maioria dos casos. Então, eu não vou dizer que eu, como terapeuta corporal, por mais que eu tenha me preparado, estava com o apoio de todo mundo do meu lado, teve um momento em que eu me perdi. Eu pensei, eu não vou dar conta, porque eu estava vivenciando uma emoção muito grande, como ela disse, a questão emocional, com uma expectativa muito grande, com uma responsabilidade grande, que eu falei assim, eu não vou. Quando eu falei, eu não vou dar conta, simplesmente uma mão amiga e uma palavra que no ouvido disse... Aí o trabalho da doula é fundamental. É fundamental, momento, porque quando simplesmente uma pessoa segurou na minha mão e me disse bem baixinho assim... Para de dizer que não vai dar conta. Vai dar tudo certo. Eu me lembrei exatamente do que eu tinha dito. E, inclusive, a posição que eu sempre me via, eu estava trabalhando contra mim mesma. Aquilo me retomou para um centramento, que é o que a preparação traz. Finalizar. E foi muito rápido depois disso. Então, falando sobre medo, doutora, eu queria que você explicasse aqui. Quando fala parto natural, parto em casa, a mãe fica insegura. Porque no hospital, caso aconteça qualquer eventualidade, está ali, está no centro cirúrgico. O que é mais seguro, independente do tipo de parto? É um parto em casa ou um parto no hospital?
O que a gente observa hoje, né, assim, muito positivamente, é que tudo existe assim o boom do momento. Então, eu com alguns anos já de formada e as especializações, a gente vivenciou uma fase inicial, como, por exemplo, em tudo na medicina, reposição hormonal, radicalismo quanto à homeopatia, e eu falo porque eu também tenho formação em homeopatia. Então, o que acontece? No início de se resgatar o parto natural, o parto via baixa, a gente observava alguns radicalismos. Vamos fazer um parto em casa, vamos colocar as coisas de uma maneira bem natural, mas o obstetra ele tem um papel, talvez, o pior vilão da história, porque o que ele tem que entregar para aquela família? E não é só para a mãe e para o pai. Ele tem que entregar a mãe, o bebê, em situação de saúde, e todos estão ali, geralmente na porta do centro cirúrgico, na expectativa. O momento do parto, por isso é importante chamar essa sua discussão. A cesariana não é a vilã da história e nem o parto normal. Eu digo muito para as minhas pacientes que o que acontece? O momento do parto é a melhor indicação, dependendo da grávida e do bebê naquele momento. Olha, gostaria de agradecer vocês aqui. Acho que, daria mais um programa, Talvez vamos estender um pouco mais e colocar um vídeo a mais no blog. Mas muito obrigada, doutora. Obrigada, Ana Cris. Natália, muito obrigada, doutora. E é isso aí, gente. O importante é a gente buscar informações. É muito legal a gente saber que o Brasil já está dando uma atenção maior sobre o parto natural, sobre o parto humanizado. Cada caso é um caso. O Fala Mamãe na TV não levanta a bandeira nem de um nem de outro, não sou radicalista, mas é importante sim a gente falar sobre os riscos e benefícios de um parto em casa, um parto domiciliar e um parto cesárea que também veio e salvou inúmeras vidas e continua salvando. Não é que você vai ser mais mãe e nem menos mãe devido ao parto que você escolheu. O importante é buscar informação e o médico também conversar melhor sobre todas as possibilidades de parto com a sua paciente. Fala Mamãe na TV vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, me mande por e-mail. Me encontre também no Instagram, no Twitter e curta minha página no Facebook. Vamos continuar falando sobre partos no blog Fala Mamãe. Acessem o blog e vamos continuar conversando sobre isso. Agradeço os meus parceiros estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. Não percam o próximo Fala Mamãe na TV que está imperdível. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso.